Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Paulo Serra, eu sou diretor de inovação da Blue Ocean, em meu nome, e eu sempre tenho tomado, pessoal, licença poética para falar em nome de nós da Blue Ocean, de nós especialistas que aqui estão, que eu dou as boas-vindas a vocês a mais esse encontro da Trilha do Conhecimento de Gás e Energia, né? Hoje, para falarmos de um tema bastante relevante, projeto de lei, da lei do gás e vários temas correlacionados, olhando para uma abordagem tanto de gás e energia, né? Eu tenho aqui alguns slides para a nossa abertura, para a gente lembrar de onde veio, para onde vão, para compartilhar com vocês, e aí a gente já tem início no nosso encontro. Então eu vou compartilhar rapidamente a minha tela com vocês, estou vendo que vocês já veem o que eu vejo, então reforçando, né, pessoal, estamos aqui ao segundo encontro dessa série da Trilha do Gás e Energia, então começamos agora pontualmente às 10 horas, vamos aqui até às 11h30 com essa sessão online, onde, né, vamos tratar, como adiantei, do PL da Lei do Gás e os desafios regulatórios, essa visão integrada de gás e energia, né? Eu gosto de lembrar que esse encontro online, ele faz parte, né, dos encontros presenciais, o Fórum de Geração Termoelétrica e também o Gás Brasil Congress, né, que são encontros presenciais que, pelos motivos que todos e todas sabem melhor do que eu, não aconteceram, não acontecem em 2020, né? Foram prorrogados para 2021 e até a realização desses encontros para manter nossas comunidades informadas, engajadas, porque a gente sabe que os encontros presenciais não estão acontecendo, mas o Brasil está acontecendo e temos muita coisa acontecendo e para ser trocada de ideia, de conhecimento, a gente mantém todos e todas engajadas online nesses encontros que são as trilhas do conhecimento, né? Então agradeço novamente a presença de todos e todas nesse projeto. Aí agradeço também a nossos patrocinadores, né? Então temos Schmidt Valois como patrocinador de toda essa série de encontros, também dos encontros presenciais, também Faveré Lamper, Kincaid, Global Tech e Leite Roston, organizações com atuação tanto no setor de petróleo, de energia, de gás natural, e que vocês conhecem muito bem, até muito melhor do que eu, estão engajados conosco e têm nosso agradecimento, tanto pelos encontros online como pelos presenciais que acontecem no começo do próximo ano, né? Inclusive hoje, contamos aqui com a participação de 3 debatedores, moderados por um especialista do setor, e vamos ter aqui um cenário bastante rico, né, de provocações sobre esse tema tão importante e impactante no cenário atual, né? Então, contamos aqui com a presença de Renata Becker-Tisfer, que é procuradora federal, ela é assessora do MME e também membro do Conselho Fiscal da PPSA, da Eletronet, também com a participação de Alexei Vivan, sócio de Chimie Valois, com ampla experiência no setor de energia, e igualmente ao Dr. Antônio Luiz Ferreira, sócio também de Schmidt Valois. Eles compõem nosso hall de especialistas que vão debater sobre os assuntos aqui da nossa pauta, sendo moderados pelo meu xará, se assim posso dizer, Dr. Paulo Valois, que é sócio de Chimie Valois. Então, certamente um hall de especialistas aqui bastante reconhecidos, com muito conhecimento para trocar e compartilhar nesse setor sobre esse tema tão importante num momento tão relevante para a gente, tá, pessoal? E claro, com a participação de vocês, né? Então está aqui aberto também o chat para que possam endereçar comentários, opiniões, questões e também compartilhar seus contatos, né? A gente também ter, mesmo à distância, essa oportunidade de fazermos, vamos colocar assim, um network entre todos. A única coisa que eu alerto para vocês, né? Por padrão, esse chat do Zoom, ele tá com o botão ali de All Panelists, ou seja, todos os painelistas configurado. Por que eu estou dizendo isso? Se você for agora mandar uma mensagem no chat, ela por padrão vai para all panelists, ou seja, só chega para nós, os painelistas, por assim dizer, desse encontro, não chega a todos os participantes. Então, se você quiser que a sua mensagem seja vista por todos da nossa sala, por todos e todas, não deixem de ticar ali no botão all panelists and attendees, né? Ou todos os participantes e painelistas, e aí todo mundo pode ver seu comentário e a gente acelera aqui o network e a troca de conhecimento nesse encontro. Tá bom, pessoal? Isso é o que eu tinha para dizer para vocês nessa minha abertura, que eu espero tenha sido breve e objetiva. Convido nossos especialistas a abrirem esse seu áudio para dar um bom dia para vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estão? Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Bom dia a todos. Bacana. E já aproveito para passar a palavra, então, ao nosso moderador, Paulo Valois. Já passo, então, para você, meu caro, a palavra para os teus comentários iniciais e a gente ter o pontapé dado aqui no nosso encontro. Vamos lá? Eu não te escuto, Paulo, acho que você está mutado. Tem esse detalhe. Agora sim. Agora sim. Prazer estar com vocês. Enfim, é
com a Blue Ocean, somos parceiros da Blue Ocean de muito tempo e é sempre um grande prazer investir e patrocinar todas as iniciativas da Blue Ocean, principalmente num momento tão especial e também tão crítico, né, da legislação do gás. Estamos às vésperas da aprovação, quiçá, aprovação pelo Senado do PL 6407, que é um PL muito interessante. É um PL que tem muitas qualidades, tem muitos aperfeiçoamentos, mas é claro que o PL por si não vai resolver todos os problemas da cadeia do gás natural, tá certo? E me acompanhando nessa discussão, nós vamos ter a Renata, enfim, do MME, que vai dar uma visão geral do MME sobre o tema, sobre o assunto, um pouco também sobre transição energética. Temos aqui o Antônio Luiz, nosso sócio do Schmidt Valois, que vai falar sobre a regulação vindoura da ANP, para regular todos aqueles temas que são necessários em função de uma futura conversão do PL. Também ele vai falar sobre a harmonização das legislações estaduais, porque não adianta você ter uma nova legislação, uma nova lei estadual acompanhada de uma legislação, uma regulamentação da ANP, uma regulação da ANP, sem que os estados façam a sua própria harmonização sobre pontos importantes. O Alexei vai falar, talvez, sobre o que todos gostariam de escutar, que é justamente os impactos desse PL, enfim, sobre as iniciativas sobre o setor de energia, sobre a parte de geração, sobre a questão das térmicas inflexíveis, térmicas na base da oferta de gás. Ou seja, eu acho que esse programa é um programa completo. Nós vamos ter visões distintas e, ao mesmo tempo, complementares. Uma visão institucional, a visão do Antônio sobre a parte de harmonização, regulação da ANP, e o Alexei complementando sobre o impacto no setor elétrico, e a Renata dando essa visão também institucional do MME. A minha ideia é fazer apresentações entre 10 e 15 minutos. Depois de cada apresentação, vamos ter 1, 2 ou 3 perguntas no máximo, e passamos para o outro debatedor. E, no final, podemos ter um debate sobre os temas mais interessantes. E é isso. E, com base nessa introdução, já passo imediatamente a palavra para a Renata. Renata, boa sorte. Ótima palestra. Muito obrigada, pessoal. Realmente acho que vai ser um painel bastante rico para quem está assistindo, com todos esses especialistas. E o assunto é premente, né? Toda semana a gente tem expectativa aí de que ele vai ser votado. E o Brasil precisa, né? O Brasil precisa desses investimentos, o Brasil precisa de se desenvolver, precisa de um impulso para a retomada da economia, especialmente no ano que é tão relevante, que tivemos tantas dificuldades, né? Vivemos uma pandemia que reduziu a demanda, foi um ano bastante difícil. Então, o gás natural pode ser justamente um grande instrumento para que a gente saia da crise, e mais do que isso, para que a gente volte à retomada do crescimento, né? Para que o país possa crescer e para dar uma condição melhor aí para todo mundo que mora aqui. Bem, né? Vou dar um contexto geral no começo, explicar um pouquinho como que a gente chegou no PL. O Brasil acabou com o monopólio do gás natural lá em 1995, né? E a lei do petróleo já trouxe uma desregulamentação. Tivemos uma tentativa de abertura do mercado com a lei do gás de 2009, mas a verdade é que até recentemente a gente tinha a Petrobras como agente exclusiva em todo o midstream, por exemplo, como ela tem 75% da produção de gás natural, ela era a maior consumidora de gás natural também. Então, na cadeia inteira, a gente tinha aí ou um monopolista, né, dependendo da etapa, ou então agente dominante, o que não traz nenhuma vantagem, né? A gente não podia dizer que a gente tinha verdadeiramente um mercado. Então, tiveram aí 2 programas do governo federal que buscaram endereçar isso. E o primeiro foi o Gás para Crescer, ele começou em 2016, e ele reuniu todos os agentes do setor para tentar justamente diagnosticar o que está acontecendo, o que a gente precisa para mudar essa situação aí que estamos vivendo de um monopólio, né, de uma ausência de um verdadeiro mercado de gás natural.
foram então identificados 4 principais pontos que precisavam ser endereçados. O primeiro, o próprio monopólio, né? Como que você deixa de ter um agente monopolista, porque geralmente é muito cômodo para uma empresa estar ali numa posição dominante, né? Ela pode fazer um preço mais alto, porque não tem competição. Então, como que você trataria disso? A segunda eram questões tributárias mesmo, porque, por exemplo, o fluxo que era considerado fluxo físico do gás natural e não fluxo contratual, como acontece, por exemplo, na energia elétrica. Então, isso é um entrave, porque na hora que você quer permitir novos agentes nos gasodutos de transporte, você precisa ter um sistema de entradas e saídas, que a pessoa pode jogar uma quantidade X de gás ali, outra empresa que está comprando, ela retira uma quantidade X de gás, sem precisar estar no gasoduto fechado para considerar exatamente aquela molécula, né? Então, esse foi o segundo, o principal entrave que foi identificado. O terceiro, então, era a necessidade de adoção de boas práticas regulatórias, né, de harmonização na regulação, principalmente nos estados, né? Como a gente sabe, a Constituição Federal, ela diz que serviços locais de gás canalizados devem ser exercitados pelos estados da federação. E cada um, então, tem suas regras, sua regulação, o que nem sempre está em harmonia um com o outro, às vezes traz muitas diferenças que trazem ineficiências, né? E a própria regulação federal também precisava de uma modernização, de trazer os incentivos necessários para que a gente tenha abertura do mercado, que aí é onde entra principalmente o PL, né? Por isso que ele é tão necessário. E a quarta é a necessidade de uma maior integração com o setor elétrico. Então, foi necessário trabalhar um modelo que atacasse esses 4 pontos, né? O Gás para Crescer não chegou a finalizar com isso, mas veio o novo mercado de gás no começo de 2019, que tentou justamente, porque a ideia original do Gás para Crescer foi tratar tudo via PL, basicamente, fora o que era muito mais regulatório. Mas aí, então, o novo mercado de gás foi tentar superar algumas dificuldades que estavam tendo na aprovação, porque existiam questões que estavam travando o debate no Congresso Nacional, então se buscou nessas questões sair por outras alternativas, né? A questão do monopólio, então, foi tratado pelo TCC do CAD, né? Era um processo em que a Petrobras estava sendo acusada de uma conduta anticompetitiva e acabou sendo feito um acordo, né, celebrado esse termo de cessação de conduta, e que ela se comprometeu a diversos compromissos aí para sair dessa posição dominante. Então, ela se comprometeu a vender a NTS, TAG, TBG, a Gaspetro, a declinar da exclusividade da sua capacidade contratada nos gasodutos de transportes, a negociar de boa-fé, de forma não discriminatória, o acesso de terceiros às infraestruturas que ela tem, a não contratar novos volumes de gás natural e também aí a dizer quais são as quantidades que estão entrando e que estão saindo para que você possa oferecer essa capacidade ociosa para pessoas que estejam interessadas em contratar gasodutos de transporte para novos agentes que queiram entrar. A parte tributária foi resolvida pelo CONFAS, né, hoje a CMF número 4, e a parte dos estados, o grande avanço foi uma conscientização dos estados de que isso seria bom para eles, porque vai trazer investimentos, vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento, vai gerar empregos. E, além disso, está em consulta pública aí na ANP, um manual de boas práticas regulatórias que está para debate e que vai trazer muitos avanços com relação a isso. A parte da integração do setor elétrico, a gente já teve muitos avanços ainda lá em 2017 e 2018, como melhoria das diretrizes dos leilões de energia elétrica, mas ainda tem algum debate necessário aí para frente que está sendo feito, vai ser feito, que são umas etapas que estão por vir. E o PL, né? Qual que é a importância desse PL? O que o PL traz, né? Como eu falei, então, tem alguns desafios regulatórios, mesmo do âmbito federal, que a gente precisa avançar. Então, um deles, se você olhar a lei hoje, ela diz que não é obrigatório o acesso de terceiros às infraestruturas essenciais, né? Então, por que esse é o problema, né? Porque os investimentos em gás natural, eles são muito altos. Você precisa ter um grande volume para ele se compensar. E toda a infraestrutura, até recentemente, era 100% da Petrobras. A gente teve esse ano a inauguração, vários avanços, né? A inauguração de terminal portuário lá em Sergipe, temos aí o Açu também entrando,
Tivemos uma autorização para a Alvopetro fazer gasoduto de escoamento e operar uma UPGN, mas são avanços recentes, até decorrentes dessa visão de abertura do mercado que foi trabalhada nesse caminho. Mas você permitir que esses acessos sejam oferecidos a terceiros é você trazer a própria competição, né? Trazer o acesso às infraestruturas que são consideradas essenciais para a abertura do mercado é sinônimo de trazer competição, de permitir novos agentes entrando. Então, isso está lá no PL, isso é um dos pontos principais e muito relevantes que estão lá. O segundo é a formação de um sistema de transporte de gás natural, porque o que acontece? Era tudo da Petrobras. Tanto a propriedade dos gasodutos, até alguns anos atrás, era da Petrobras, como até praticamente agora, a capacidade de transporte que estava lá também era da estatal. E você, para ter a competição, você vai ter que formar um sistema de transporte. Foi escolhido um modelo de gestores independentes, que vão fazer, você tem que fazer o balanceamento de rede, tem uma série de questões que são importantes para que você efetivamente abra, né? Já que você não tem apenas um gestor, uma pessoa responsável por isso a partir de agora. Também houve um aprimoramento, a previsão do aprimoramento de regras e do regime de outorga da questão dos gasodutos de transporte e da estocagem de gás natural. Antigamente era por autorização, mas a lei do gás mudou para um regime de concessão. E desde que houve uma mudança para o regime de concessão, não houve mais nenhum metro de gasodutos de transporte construído, né? Isso é uma burocracia a mais, uma dificuldade a mais, e o objetivo aqui é desburocratizar, simplificar o processo para que você tenha maiores chances de empresas se interessarem aí por esse segmento e também estocagem, né? A gente não tem nenhuma estocagem, nunca teve nenhuma concessionária de estocagem, você tem, é claro, a estocagem que é realizada por quem está lá fazendo a exploração e produção no próprio campo, mas como um mecanismo de mercado, a gente não tem, né? Porque a estocagem é muito relevante. Alguém pode chegar e estocar no momento que o preço está mais baixo, vendendo o que está mais alto, e você tem aí um negócio que pode ser feito e que ele acaba sendo vendido mais barato do que o preço spot, né? O preço no curto prazo. Então, você tem aí um equilíbrio e mais uma hipótese de competição. Também ajuda na abertura de mercado. Enfim, são algumas outras medidas adicionais de promoção da concorrência, acho que esses são os principais pontos que eu gostaria de levar. A gente já tem visto muitos avanços, como até já antecipei alguma coisa, né? As transportadoras já foram vendidas, a gente está tendo a chamada pública da TBG, né? Do gasoduto do Gasbol, e logo deve sair a chamada pública dos demais gasodutos, para que as pessoas consigam efetivamente entrar. Teve o primeiro acordo de compartilhamento de infraestrutura celebrado com a Petrobras, entre a Petrobras e um consórcio, né, Shell, Repsol e outros interessados. Então, a gente está vendo que o mercado está se movimentando. Cada dia a gente vê mais empresários, fundos de investimentos, empresas do setor querendo vir para o Brasil, vendo aí uma grande oportunidade, e justamente é isso, né? O objetivo todo aqui é um incentivo de mercado para que o próprio mercado crie esse mercado de gás natural, né? Que a gente chegue no momento que você possa ter efetivamente um hub de compra e venda de gás natural em um mercado verdadeiramente líquido e de verdade, né? No gás natural. Era basicamente isso. Muito obrigada de novo, e aí estou aberta para as perguntas e para o debate. Oi, Paulo, você está mudo, viu, Paulo? Perdão. Agora sim, vamos lá. Obrigado, Renata. Eu tenho algumas perguntas. Uma excelente participação sua, um ótimo resumo sobre o PL e a visão do MME. Bom, a primeira, talvez seja um comentário, que eu acho que esse PL, se o Bismarck fosse vivo, ele diria que esse PL é a arte do possível, entendeu? A arte do possível é a arte do que, enfim, se conseguiu nesse momento. Claro que poderia ser melhor, óbvio, poderia ser também pior, obviamente. Então, o que se conseguiu está muito bem atingido. Os objetivos que foram propostos foram, de fato, entregues, se esse PL, de fato, prosperar e for aprovado pelo Senado e depois para a própria sanção presidencial. E
pensando um pouco também num livro que eu estou lendo, um novo livro do Daniel Yergin, que é o The New Map, que é um livro muito, muito interessante, como todos dele. O Daniel fala muito sobre a transição energética nos Estados Unidos, quer dizer, a transição energética no sentido de incorporar o gás natural na matriz, no energy mix dos Estados Unidos, porque até então os Estados Unidos era importador líquido, enfim, de gás, e passou a ser exportador líquido com toda a revolução do shale gas nos Estados Unidos. Eu te pergunto, como é que vai ser essa transição? Como é que você vê essa transição energética aqui no Brasil? Ou seja, uma transição de uma matriz amparada ou baseada em combustíveis fósseis para uma matriz energética mais limpa, obviamente sem comprometer o preço final da energia, porque se você fizer uma transição muito rápida, é claro que isso vai ter um reflexo em termos de preço final da energia para o consumidor. Eu estava assistindo a uma palestra do Philippe Lambert, em que ele mostra muito bem essa não diria uma contradição, mas talvez essa dicotomia, em que você tem não se discute que é necessária essa transição, tá certo? Mas a que preço e a que custo essa transição sim, vai chegar, e principalmente o custo energético para países menos desenvolvidos ou países terceiro-mundistas. Eu queria que você comentasse um pouco essa transição energética aqui no Brasil, como é que você vê? Obrigado. Bom, eu vou falar um pouquinho da primeira parte da tua conversa, do teu comentário, e depois eu sigo para a questão da transição energética. Na primeira parte, sim, ele não é... Se a gente fosse querer um projeto ideal de PL, na minha visão, se eu fosse desenhar como Renata, né? Não estou nem falando como MME, não estou falando como ninguém, estou falando como Renata, pesquisadora de gás natural. Eu teria ali uma definição do que é consumidor livre, eu já teria algumas regras de regulatórias, inclusive para distribuição, né? Porque num cenário ideal, o que você teria, você não teria essa dicotomia, inclusive, que está na nossa Constituição, de uma parte da regulação ser federal e outra parte estadual. Isso traz dificuldades na hora de você pensar uma indústria de rede. Uma indústria de rede, ela depende de todos os elos para que o mercado possa efetivamente abrir e fazer. Mas a gente tem que trabalhar com a nossa legislação. E a nossa legislação, ela diz que a parte de distribuição dos serviços locais de gás, serviços locais de gás canalizado, devem ser exercidos pelos estados. E eu até ressalto aqui, e aí é uma visão minha, também minha, bem radical até, é que em nenhum momento foi dada competência legislativa para os estados, foi dada uma competência administrativa de execução disso. Mas, enfim, com isso à parte, então, claro que a gente tem que trabalhar com as limitações. Então, tem coisas que, por mais que o governo federal entenda que são de competência federal, você tem um debate muito grande. Se você for entrar nesse debate, você não sai do lugar. Você vai voltar para o cenário que a gente tinha em 2018, que a gente tinha apresentado um PL mais de acordo com os resultados do diagnóstico que foi feito do Gás para Crescer, mas que não saía do papel, você não conseguia pautar, você não conseguia votar, né? Então, justamente o novo mercado de gás veio pensar em alternativas para isso. A gente veio pensou em incentivos para os próprios estados buscarem essa competição, né? E alguns deles já estão avançando. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, estão muito avançados nesse sentido, que são até os que têm mais gás natural, né, hoje. Mas a Bahia discutindo o assunto, o Amazonas discutindo o assunto, eu acho que você tem um caminho para ir por aí, mas esse PL, ele, apesar de não ter tudo que a gente quer, se você olhar todo o programa do gás, porque o novo mercado de gás não é só um PL, o novo mercado de gás é uma série de medidas, então a soma de tudo isso que vai levar à abertura do mercado. E o PL é fundamental, assim como as outras partes, né? Ele é uma peça ali, se você imaginar que é uma cadeira, né, que foram identificados 4 obstáculos, né? Se você tira uma, a cadeira cai. Então, o PL é uma dessas pernas da cadeira que são necessárias para a abertura. E o gás natural, ele é um excelente, assim, ele é conhecido como o combustível ideal para uma transição energética. Ele ainda é um combustível fóssil, né? Então, você ainda vê alguma resistência daquele pessoal mais radical, dos ambientalistas,
ao seu uso, porque queira ou não queira, ele é um hidrocarboneto, né? Ele tem alguma consequência, mas se você comparar com as opções que existem aí para algumas espécies, para geração de energia, para questões são carvão, óleo, que são muito piores do que o gás natural, né? Então, ele é um combustível de transição, né, para a gente fazer. E aí que eu acho importante chamar a atenção, que quando a gente fala em transição energética, a palavra transição, ela não vem à toa, né? Se a gente simplesmente hoje fosse resolver, olha, a partir de hoje no Brasil, a gente só vai ter energia renovável, tá? Só vamos ter eólica, só vamos ter solar, só vamos ter biocombustíveis. O que aconteceria? Bom, primeiro que a gente não ia ter energia a hora que a gente quisesse, né? As energias renováveis, elas são intermitentes, via de regra. Mesmo a energia hidrelétrica, que antigamente, com os reservatórios que existiam, você conseguia aí ter uma garantia da segurança energética, hoje você tem que fazer hidrelétricas no fio que não tem, né? Dá uma seca, você não tem energia elétrica. Então, não ia ter energia elétrica na hora que a gente precisasse. A gente teve uma grave greve dos caminhoneiros porque o preço do diesel subiu. E o diesel é uma opção, não é à toa que usa-se diesel, é porque ela é um combustível muito mais barato do que as outras opções. Então, o reflexo disso, em termos de preço dos produtos, de frete, de remuneração, é muito grande, né? Você teria também, e provavelmente a gente não teria demanda, não teria nem produto suficiente para fazer todo o abastecimento. Então, você fala em transição, né? Algo que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, primeiro que a gente tem que chamar a atenção que o Brasil ele já tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. A gente tem 43% de energias renováveis no Brasil e o mundo tem em média 14%. Então, a gente já está, assim, lá na frente, quando você fala em transição energética. E, em segundo lugar, a gente já tem vários programas. O novo mercado de gás vai ajudar nisso. A gente tem o RenovaBio, né, que incentiva o uso cada vez mais de biocombustíveis, né, os biocombustíveis que, se você olhar todo o ciclo de vida dele, ele gera mais oxigênio para a atmosfera do que gás carbônico na hora que o combustível ele é consumido, porque na hora que você planta cana-de-açúcar, que você planta a soja, ou a mamona, ou enfim, qualquer que seja o insumo dele, ele libera oxigênio na atmosfera, então ele é excelente. Temos as misturas de etanol, a gasolina, a crescente aumento da mistura do biodiesel no diesel, então existem programas que estão fazendo essa transição energética, né? Existem incentivos para as energias mais limpas, mas a gente não pode ainda hoje abrir mão dos combustíveis fósseis. E o último ponto só que eu trago é que a gente ainda esquece, e eu sou uma super partidária da transição energética, entendo que a gente precisa disso para o nosso futuro, mas a gente tem que lembrar que a gente tem regiões no Brasil que as pessoas sequer têm acesso à energia elétrica. Então, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que primeiro levar, imagina uma família que está lá e que tem aí no fogão a lenha, isso acontece no Brasil, né? Então, a gente tem diversos desafios nesse caminho, mas eu tenho certeza que é um caminho sem volta, inclusive a pandemia aí deu uma acelerada, as empresas cada vez mais estão preocupadas com isso, e é um caminho que a gente vai chegar, mas é um caminho que vai chegar no prazo, não é uma mudança de um dia para o outro, porque isso sim tem um custo, e o nosso país não tem ainda, infelizmente, a gente precisa de dinheiro, não tem dinheiro para gastar sobrando, infelizmente. Como diria o Keynes, né? Os recursos são finitos, né? Os recursos não são infinitos, né? Tanto os recursos naturais como os recursos financeiros, né? Então, quer dizer, é a realidade que nós temos que viver. Antes de passar a palavra para o Antônio Luiz, eu já vou fazer uma rápida provocação e na sequência, já passo a palavra para ele. Esse PL é um PL interessante porque ele está muito centrado na questão do transporte, sem prejuízo de lidar com várias outras questões super importantes da indústria do gás. Então, ele como você bem falou, ele prevê o fim do regime concessional, que, na verdade, nunca chegou a prosperar, mas não chegou a prosperar em função de uma série de motivos, né? Enfim, porque a Petrobras, na época, era dominante na toda a cadeia de gás natural. A venda, por exemplo, da NTS foi concluída só em 2017.
a TAG do ano passado. Então, a gente tem que ver essa questão da concessão sobre, enfim, um prisma do momento, um prisma histórico. Tudo bem, então nós vamos agora para um processo, um regime autorizativo, que eu chamo, tá? Regime que o transporte, atividade de transporte de gás, o exercício da atividade de transporte de gás vai passar a ser regido por autorização a ser expedida pela ANP. Então, portanto, é o tema que eu vou passar a palavra para o Aéreo. A ANP ela vai ter que fazer uma regulação muito boa sobre transporte de gás, sobre desconcentração da oferta, sobre a questão do unbundling. Tem uma série de temas e de itens que decorrem da própria lei do gás que a ANP vai precisar, de fato, entrar. Eu fiz uma rápida pesquisa e a sigla ANP ela aparece mais de 100 vezes no PL. Mas isso não tem nenhum demérito. Tá certo? É só uma questão de que o PL, de fato, ele delega para a ANP a definição de pontos importantes. Ele delega para a ANP, que é a agência reguladora, obviamente, a regulação, enfim, a normatização de aspectos muito relevantes. Então, Acho que perdemos aqui o contato do meu xará, o Dr. Paulo. Vocês me escutam bem, pessoal? Só para, se puderem só me sinalizar. Então, realmente foi dele. Não fui eu que o perdi, fomos nós que perdemos o contato dele. Acho que ele deve estar restabelecendo. Eu entendo, doutor Antônio, que ele ia te direcionar a palavra pelo que ele já tinha começado. Eu vi que o senhor está mutado, tá? Só te avisando que você está com o mute aí ativo, né? Para quando for endereçar. Eu só queria adiantar para todos, para todas, né? Eu acho que aqui, dando sequência na proposta que estava, eu vou passar, doutor Antônio, a palavra para você, e o Paulo, se juntando aqui a nós novamente, a gente volta com ele para fazer a conclusão do raciocínio dele. Podemos fazer assim? voltei. Ah, já está de Alô? volta? Quer concluir, meu caro? E aí a gente já passa para o doutor Antônio, então? Então, eu estava dizendo que essa questão da regulação vai ser muito importante. Então, um trabalho regulatório de revisão das normas vai ser um trabalho intenso e é muito importante porque senão você pode acabar tendo uma contradição entre o comando do projeto, caso ele seja convertido em lei, e a própria regulação da ANP. Então, o que eu acho que o PL ele colocou, enfim, ele mencionou mais de 100 vezes a sigla da ANP, porque agora sim, não parafraseando Bismarck, mas trazendo aquele velho adágio tupiniquim, quer dizer, o macaco velho não põe a mão na cumbuca. Então, ele delegou para a ANP, de fato, o exercício dessa atividade e para tratar de temas aí mais espinhosos, que tem a ver com o próprio detalhamento do regime das autorizações. Érico, com base nessa provocação, enfim, eu passo a palavra para você. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. De fato, essa é uma preocupação. O projeto de lei foi aprovado na Câmara por grande unanimidade. Grande maioria, as emendas foram todas rejeitadas e agora ele está no Senado. E o que se espera é que o texto base aprovado na Câmara seja aprovado pelo Senado e levado à sanção do presidente. Mas, como você falou, existe o projeto, se o projeto for sancionado com o texto base aprovado na Câmara, o que se espera, nós vamos iniciar uma fase crucial para botar em prática todos os avanços previstos na lei. Como você bem mencionou, a nova lei, quer dizer, esse projeto delega à ANP a regulação de inúmeras matérias, dezenas de matérias, inclusive dos principais avanços instituídos, como, por exemplo, o novo regime de autorização para a construção e operação de gasoduto de transporte, o acesso ao gasoduto de escoamento da produção, unidades de processamento e terminais de GNL, e a organização dos sistemas integrados de transporte. Também existe outros avanços também que dependerão da ação reguladora da agência, como a constituição do gestor de área de mercado, do Conselho de Usuários, bem como a regulação do novo regime de autorização para estocagem de informações geológicas naturais, que poderá dar muita segurança e flexibilidade à oferta de gás natural ao mercado.
Isso é um grande desafio, é um desafio e tanto, pois as matérias não são simples. E vamos lembrar que o processo regulatório da ANP, em temas relevantes para o mercado, depende de realização de consultas públicas, que costumam contar com a efetiva participação de todos os agentes do mercado, demandando muito tempo para a sua conclusão. Então, não é um processo simples, não é um processo rápido. Um bom exemplo da complexidade de todo esse processo será, como você falou, a regulação do novo regime de autorização para a construção e operação de gasoduto de transporte. O objetivo desse novo regime de autorização foi simplificar o processo de outorga, substituindo o atual regime de concessão por um regime mais ágil, mais simples, e esse regime de concessão previsto hoje na Lei do Gás é um regime que foi, digamos assim, burocratizado depois da lei, pelo decreto que regulamentou a lei, e também por várias outras portarias e regulações que se colocaram. Mas esse regime de autorização, então, supostamente deveria ser mais simples, mas não foi isso que está no projeto de lei. Ele é um regime de autorização que prescinde, evidentemente, de licitação pública, tal, mas ele tem uma série de etapas que, se não forem muito bem reguladas pela ANP, não vão simplificar o processo. Por exemplo, para pôr em prática esse novo regime de autorização, a ANP deverá regular a habilitação dos interessados e as condições para a outorga da autorização, a realização prévia de chamada pública para estimar a demanda efetiva do gasoduto. Essa chamada pública é também prevista no regime de concessão hoje vigente. A realização também de consultas públicas para estipulação da tarifa máxima permitida de transporte e para aprovação das tarifas propostas pelo transportador. E, não sendo isso bastante, a abertura de um período de contestação no qual outros transportadores poderão manifestar também interesse na implantação desse gasoduto, do gasoduto que está sendo proposto. E esse processo, esse período de contestação, se houver mais de um interessado, vamos realizar um processo seletivo público para a escolha do projeto mais vantajoso, caso haja mais de um transportador interessado. Isso tudo considerando aspectos técnicos e econômicos. Esse processo seletivo vai demandar da ANP um grande esforço regulatório, pois esses critérios de seleção, considerando aspectos técnicos e econômicos, devem ser bem objetivos e mensuráveis, para evitar disputas desnecessárias entre os proponentes de judicialização e uma série de consequências adversas. Então, esse regime de autorização, a regulação desse regime de autorização para a construção de novo gasoduto de transporte será fundamental, quer dizer, vamos botar à prova a competência e a capacidade que a ANP sempre demonstrou na regulação das matérias da indústria do gás natural. Outro tema também que vai precisar de uma ação bastante eficaz da ANP seria o acesso não discriminatório e negociado aos gasodutos de escoamento da produção, unidade de processamento e terminais de GNL. A ANP, pelo decreto, deverá baixar diretrizes para a elaboração dos códigos de conduta e das práticas de acesso, devendo ainda regular a preferência dos proprietários das instalações. Como a Renata falou, o acesso hoje não é obrigatório pela legislação atual e depende da iniciativa do titular e negociação com as partes interessadas. Foram feitas ao longo do tempo várias tentativas nesse sentido, mas não foram concretizadas. E esse acesso é fundamental, é um dos pontos fundamentais da nova lei, pois permitirá o aumento da oferta de gás ao mercado, pelos produtores nacionais, pelos comercializadores e importadores de GNL. Então, é um outro ponto absolutamente importante a ser regulado pela ANP. Outro ponto é a organização da malha de transporte em sistemas integrados, que vai depender também de uma regulação muito intensa da ANP, inclusive no que diz respeito à contratação de capacidade de transporte por pontos de entrada e saídas, independente uma da outra. É o que diz o projeto de lei. Isso é fundamental, pois você podendo contratar, os agentes podendo contratar ou a entrada no sistema de transporte ou somente a saída, esse sistema é um sistema que vai dar muito mais fluidez à movimentação do gás, inclusive considerando que o aspecto fiscal da movimentação física do gás versus a movimentação comercial está resolvido pelo esse ajuste CINEF que a
que a Renata mencionou. Esse é um avanço fundamental, porque se você puder otimizar a capacidade do gasoduto dessa maneira, você vai reduzir muito a pressão para uma expansão um pouco mais desordenada da malha de transporte. Você vai ter a malha de transporte sendo utilizada em sua plena capacidade. Outra coisa, outro ponto que foi mencionado é essa articulação entre os Estados e a União, que vai ser representada pela ANP e pelo MME para a harmonização e o aperfeiçoamento das normas aplicáveis à indústria do gás natural. O projeto de lei prevê que esses mecanismos de articulação devem ser definidos num regulamento federal, ou seja, através de um decreto. Os estados, por sua vez, eles devem também estabelecer regras para que isso ocorra. Como a Renata mencionou, a realidade constitucional que nós temos é que a competência federal na indústria do gás natural vai até a atividade de transporte, e a partir da atividade de transporte, a movimentação do gás é uma competência estadual. E os estados, inclusive, eles têm competência constitucional para regular essas matérias, porque quando é uma norma da doutrina, uma norma legal, que quando a Constituição confere a um determinado agente a prestação de um serviço público, e vamos lembrar que a distribuição de gás canalizado é um serviço público, também a Constituição confere ao ente a que o serviço público foi conferido a capacidade de regular. Então, essa é a nossa realidade. Então, essa articulação tem que ser muito bem feita, esses mecanismos a serem definidos em regulamento têm que ser muito proativos. Por exemplo, hoje nós já estamos vendo vários estados que estão se inspirando, até no próprio artigo 46 da atual Lei do Gás, que vai ser reproduzido integralmente no projeto de lei, que está sendo reproduzido no projeto de lei, para baixar regulações extremamente interessantes, abrindo o mercado. Isso é o caso do Rio de Janeiro, é o caso do Espírito Santo, Sergipe, como mencionou a Renata, e outros estados que já tinham isso. Você vê São Paulo querendo regulamentar, tentando rever as suas regulamentações a respeito dessa abertura de mercado. Então, eu acho que essa harmonização é uma harmonização, será uma ação extremamente produtiva, mas é difícil, tendo em vista essas competências legislativas e regulatórias de estados e da União. Isso seria... esses pontos vão precisar de ação muito efetiva do Ministério da ANP. A ANP, evidente, ao longo de toda da história da indústria do gás natural, ela vem demonstrando grande competência nessa regulamentação, elabora notas técnicas muito interessantes, muito detalhadas, e organiza audiências públicas com muito boa transparência. Mas, evidentemente, ela já vem, inclusive, promovendo algumas consultas públicas, não já se antecipando a essa realidade que vai ser introduzida pela nova Lei do Gás, mas em razão das alterações que foram introduzidas no decreto que regulamentou a Lei do Gás em dezembro de 2018. Mas, de qualquer forma, então, o desafio regulatório que se coloca a partir da aprovação desse projeto de lei é um desafio imenso, é monumental. E a efetivação dessa regulação é que vai ser o termômetro ou que vai, permitir colocar assim, em prática todos os avanços previstos nesse projeto de lei. Eu, por enquanto, fico nessa posição. Podemos comentar mais a seguir algumas críticas que vêm sendo feitas ao projeto de lei, mas, de qualquer forma, eu acho que o texto é bom, mas vai precisar de uma ação reguladora muito intensa da agência e que isso vai depender também da colaboração e da participação muito ativa de todos os agentes envolvidos. Tem um comentário aqui, Aélia. Obrigado pela exposição. Eu tenho um comentário que eu acho importante e sempre essa questão, acho que ela se confunde muito, né? A questão do transporte. Porque o transporte de gás ele não é um serviço público, né? Ele é uma atividade econômica pela Lei do Petróleo. Enfim, primeiro pela emenda 9 de 95, tá certo? Que concedeu a possibilidade das companhias exercerem
o antigo monopólio estatal do petróleo e todas as atividades a ele inerentes. Então, o transporte é uma atividade econômica. Então, quando a gente começa a ter um debate, que eu andei vendo aí algumas vezes, certo? Sobre universalização de transporte de gás e modicidade tarifária, a gente começa a entrar na área do total nonsense. Tá certo? Por quê? Porque o conceito de modicidade tarifária é um conceito, enfim, a meu ver, aplicável aos serviços públicos essenciais. Tá certo? Na verdade, o conceito que rege o transporte de gás natural é aquele da tarifa adequada, uma tarifa adequada para remunerar os investimentos que serão feitos para a expansão do grid da malha de transporte. Por quê? Porque, enfim, como a Renata bem disse, o transporte de gás é uma indústria de rede, é um monopólio natural. Sem o grid, você não consegue fazer chegar, tá certo, o produto, enfim, o gás, os volumes ao produtor, ao consumidor final, exceto agora por distribuição de gás liquefeito. Mas, enfim. Então, e num país carente de infraestrutura de transporte como o nosso, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque nós precisamos dos investimentos, porque sem os investimentos a gente não consegue ter o grid, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar essa inserção, fazer essa inserção do gás natural na nossa matriz energética de forma competitiva. Então, talvez aí teve um catch-22 que a gente precisa, de fato, ter muito cuidado. Isso remete também à questão da regulação, juntamente com a questão da celeridade do processo. Porque não adianta você sair de um regime concessional e passar para um regime que eu chamo das autorizações, sem que haja uma celeridade, sem que haja, de fato, a possibilidade desse exercício ser realizado de forma muito mais séria do que, enfim, do que imaginamos, entendeu? Então, esse é um comentário que eu queria que você fizesse. O segundo comentário é um pouco a questão do unbundling, tá? Tudo indica que o legislador ele optou por um unbundling, eu diria um unbundling societário integral, full, tá? Que é um unbundling pelo qual a transportadora de gás, tá certo? Ela só pode transportar o gás como, de fato, isso já vinha sendo praticado, já estava previsto, tanto na lei quanto na regulamentação, tá certo? Na NP. Só que agora ela foi um pouco mais além. Ela diz o seguinte: olha, as participações, a relação de controle, as participações relevantes indiretas também estão vedadas. Essa questão do unbundling ela já tinha sido tratada já no artigo 65 da Lei do Petróleo, por força do qual a Petrobras foi obrigada a construir a sua subsidiária, tá certo, para justamente exercer a atividade de transporte de gás, que foi, enfim, a própria Transpetro. Quer dizer, esse unbundling já tinha sido previsto pela própria Lei do Petróleo. Mas era um unbundling que era limitado. Por quê? Porque a Transpetro, por exemplo, nunca deixou de ser parte do grupo econômico da Petrobras. Tá certo? Então, só que esse projeto de lei ele vai um pouco adiante nesse ponto. Como é que você vê essas duas questões para dar um fecho aí em tudo que você falou? Bom, essa é uma das peculiaridades da indústria do gás natural do Brasil, que você tem, por exemplo, atividades econômicas, desde a exploração e produção até o transporte, são atividades econômicas de competência da União, exercidas por agentes devidamente habilitados. E você tem, a partir da atividade de transporte, você tem um serviço público que foi conferido aos estados por norma constitucional. Então, você tem dois tratamentos, eu acho que dois tratamentos diferentes. O problema do serviço público é uma questão tarifária, onde você tem os órgãos reguladores estaduais que estabelecem e aprovam as tarifas propostas pelos distribuidores, mediante processos públicos, etc., levando em conta os investimentos, a expansão da malha e uma série de coisas. Mas são tarifas de serviço público. São regidas por uma legislação diferente. Uma atividade econômica, como atividade de transporte, principalmente uma atividade de transporte, como se está propondo no projeto de lei, que seria uma atividade de transporte exercida por empresas independentes, especializadas e independentes, você tem
que você tem que elaborar uma estrutura de preço da prestação desse serviço de uma forma diferente. O projeto de lei, por exemplo, ele propõe que a realização de audiências públicas por parte da ANP para a definição do preço máximo de transporte, da tarifa máxima de transporte e também das tarifas propostas pelo transportador. Então, nós vamos ter alguma similaridade entre os processos que já ocorrem em alguns estados para a fixação das tarifas de movimentação, das tarifas de distribuição, e agora com as tarifas, digamos, a serem consultadas publicamente para aprovação pela ANP das tarifas que serão propostas pelos transportadores. Então, você tem, apesar das diferenças de um ser atividade econômica e de outro ser um serviço público, você tem processos de construção de tarifas que, na realidade, vão ser bastante parecidos, ou seja, são processos públicos em que você vai ter agentes interessados opinando com relação à formação dessas tarifas e desses preços de transporte. Com relação a esse unbundling, essa desverticalização, o projeto de lei, a lei do gás não previa essa desverticalização societária, apenas previa a especialização da atividade em empresas, digamos, societariamente separadas, mas não proibia a verticalização. O novo projeto de lei, a desverticalização é total, ou seja, o unbundling será total, a empresa tem que ser absolutamente independente dos outros agentes da indústria. Então, não só especializada, como também independente. Isso já estava, de uma certa forma, previsto na regulação da ANP, quando a ANP regulou a atividade de carregamento. Isso foi posto no projeto como uma forma, por ser o transporte ser um monopólio natural, como uma forma de evitar que essa atividade fosse controlada por outros agentes da cadeia, formando posições anticompetitivas. Então, o projeto optou por isso, eu acho até que optou de forma correta. O projeto também, com relação à distribuição, ele avança também no artigo 30, mas não numa desverticalização, digamos, societária. Ele avança numa espécie de independência de gestão da distribuidores com relação a outros agentes da indústria. Esse artigo, inclusive, ele proíbe que os controladores de outros agentes da indústria, da produção, da comercialização e de outras atividades da indústria de gás natural, que eles não tenham acesso a informações sensíveis, digamos, das distribuidoras e também não exerçam o seu direito societário para eleger determinados cargos nas distribuidoras, como a diretoria comercial e a editoria de suprimento. Isso que está no projeto. Então, o projeto optou não por uma desverticalização da distribuição, mas por uma independência de gestão das distribuidoras. É interessante que toda essa discussão com relação à distribuição ela está muito contaminada pela posição que a Petrobras, ao longo do tempo, sempre exerceu nesse mercado. A Petrobras ela era a vendedora do gás, a única vendedora do gás, tinha participação acionária nas distribuidoras e, através de acordos de acionistas, ela tinha o direito de nomear o diretor técnico comercial. Como a Renata mencionou no início, essa situação está em vias de acabar, porque a Petrobras assinou com o CAD um termo de cessação de conduta, onde isso será descontinuado. Então, a grande pergunta que se faz é se, cessada digamos, essa posição dominante da Petrobras desse mercado, então, o que vai acontecer é que esse artigo 30, talvez ele tenha sido inserido no projeto para prevenir situações semelhantes no futuro. Então, eu acho que também é um cuidado que o projeto está tomando, que eu acho que merece mérito também. Obrigado, Aélio. Enfim, compartilho com a visão e vou além nesse ponto, na questão da distribuição. Acho que o projeto ele é muito hábil, né? Ele é muito hábil. Ele tangencia com muita habilidade, né? Essa questão. É um projeto muito astuto, né? Eu acho que se o Thomas Hobbes fosse vivo, ele diria que é um projeto hobbesiano nesse sentido, né? É um projeto em que ele consegue... Renata, você quer falar, Renata?
vamos lá, o projeto ele é de autoria do Congresso, né? Mas ele foi inspirado nas conclusões do Gás para Crescer. E aí você tinha que o que a União pode, até onde a União pode ir? A gente pode ir na parte que a gente regula os outros agentes. Então, em nenhum momento podia ser criada uma obrigação para as distribuidoras ali. Mas, então, foi criada a obrigação para quem a União tem competência, né? Foi a saída que foi encontrada para a gente tentar, da melhor forma possível, fazer um unbundling, também tentar atingir ao máximo a cadeia, né? Não, é brilhante, a saída é brilhante. E aí eu retomo o meu comentário que é um projeto nesse sentido do brilhantismo robesiano, né? E agora eu vou entrar num tema mais vinculado ao nosso debate propriamente dito, e que vai ser abordado pelo Alexei, que é o nosso grande especialista e representante aqui do setor, da visão do setor elétrico, né? Nesse mundo gasífero que nós estamos, enfim, vivendo nesse momento, porque, enfim, vou dar a palavra, né, eu diria, ao consumidor final, né? Enfim, a quem vai servir de âncora para esse desenvolvimento da indústria do gás natural, né? Enfim, eu vou dar a palavra, enfim, o Alexei. Eu queria, Alexei, claro que dentro da sua exposição você abordasse um pouco a questão da correlação entre esse novo projeto de lei e a oferta de gás para as térmicas e o despacho inflexível, toda essa discussão que a gente está tendo nesse momento. Como é que você vê a sua visão, a integração, enfim, desse projeto de lei com a própria, enfim, discussão que a gente está tendo mais uma vez sobre as térmicas na base da oferta de energia. E discussão essas, enfim, para os mais antigos, para os mais experientes, discussão essa que a gente também não é nova, né? A gente viveu lá na época de PPT, né? PPT, que foi a época de, salvo engano, de parentes da Wiesberstein, enfim, de todo o pessoal de São Paulo, e que a gente sabe que nossa matriz enfim, energética, ela está diretamente associada à capacidade de São Pedro fazer chover, tá certo? Então, se por qualquer motivo São Pedro não determina a chuva aqui nesse país, nós temos sempre esse risco, né, de racionamento, principalmente em momentos de grande crescimento econômico e demanda exacerbada por energia. É claro que no momento em que o país não está crescendo, está decrescendo, enfim, estão falando aí de um decréscimo nominal do PIB aí de, sei lá, de 4%, 4,5%, que seja, esse ano. E se você for pegar a última década, o país, enfim, andou muito de lado. Então, essa questão acabou ficando, de certa forma, esvaziada. Mas, quando se prevê que, em algum momento, uma dessas vacinas, de fato, irá funcionar, e fazendo um paralelo com as outras pandemias, que o prazo, enfim, dessas pandemias nos ensina a peste, que nos ensina a história de alguma coisa em torno de 2 anos, aí, pelo que li. Então, quer dizer, em algum momento, no ano que vem, essa situação vai estar bem melhor. Quer dizer, o país talvez esteja a gente esteja vivendo assim, uma antessala de um grande crescimento econômico. Uma antessala por quê? Em função do próprio resultado, enfim, da nossa balança comercial, com a desvalorização, enfim, do real. Você tem nossos produtos passaram a ser amplamente competitivos. Você tem todo um resultado fantástico de agribusiness. Você tem toda a parte você tem mais de 40 companhias na fila de IPO aqui no Brasil, contrastando com o resto do mundo. Então, assim, tudo indica que, se as coisas andarem minimamente bem, mas é claro que o crescimento brasileiro não é um crescimento linear,
a gente cresce aqui por senoides, como eu digo, por senoides, assim, esse é o nosso gráfico. Então, eu queria que você comentasse um pouco, e já peço desculpas por essa digressão aí, talvez um pouco filosófica, sobretudo, mas eu queria que você abordasse de forma concreta como é que vai ser essa integração, porque eu acho que todo mundo quer saber, no final das contas. Passo a palavra para você. Bom, mais uma vez, obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Eu disse no começo aí, bom dia, e é um prazer estar com vocês aqui. A gente tem acompanhado esse assunto há bastante tempo, né? Especialmente no setor elétrico, que a gente tem atuado com mais força, mas eu me lembro, você falando aí das PPTs, né, dos projetos de desenvolvimento de termoelétrica, que a grande discussão lá atrás era, primeiro, o monopólio da Petrobras, né, e a dificuldade de você desenvolver um parque térmico, parque térmico, digamos, de gás, né, de termoelétricas a gás, tendo a Petrobras como monopolista e a própria ausência do gás, né? Você tinha uma dependência muito grande de gás externo, com problemas políticos aí do gás boliviano, toda a questão envolvida do dólar, né? E hoje nós estamos num momento diferente, né? Nós temos uma situação única em que o país será aí um grande produtor de gás e terá uma grande sobra de gás. O Brasil realmente ele é abençoado, né? Ele tem água em abundância, agora vai ter gás em abundância, e gás no mar ainda, né? Então eu vejo assim, é um momento bastante promissor e vejo que o nosso poder executivo e o poder legislativo tem olhado para isso, né? Tanto é que nós estamos com esse PL do gás tendo uma aprovação por ampla maioria aí no Congresso. Agora, nós precisamos ter um certo cuidado para que não se repita aquilo que aconteceu em 2009, né, com a lei anterior. De novo, lá, como já foi bem falado por todos vocês aqui, nós estávamos numa situação totalmente diferente, uma Petrobras monopolista. Hoje a Petrobras está saindo do mercado, né? Então a gente vê aí que o momento é diferente, né? E também temos que tomar um cuidado para olhar o futuro, Paulo, como você colocou, porque o momento hoje, o curto prazo, talvez não seja tão favorável. Temos pandemia, temos uma série de questões políticas aí sendo tratadas, mas no futuro o país terá uma demanda por energia que ninguém nega. Aliás, isso já vem sendo falado há algum tempo, né? A retomada ela é sempre mais lenta, mas ela vem acontecendo. Teve a pandemia, que é um fator extraordinário aí, mas passada ela, a retomada volta. E, nesse sentido, eu acho que nós temos que ter um cuidado em relação à disponibilidade energética brasileira, né? Hoje nós vivemos aí um boom das fontes renováveis, né? E todos nós somos favoráveis e incentivadores das fontes renováveis, né? Nós temos visto aí um crescimento muito grande da fonte solar, né, cada vez maior e esperamos que continue crescendo, um crescimento cada vez maior das fontes eólicas, que é um pouco mais antigo já, né? Já se viabilizou no país, né? Eu me lembro lá atrás, quando começaram as discussões de eólica, a discussão era, olha, é muito caro, não vai viabilizar, não é competitivo, e você vê hoje aí as fontes eólicas sendo muitas vezes mais baratas do que fontes hidrelétricas, né? Fonte com base em energia hidrelétrica. Então, isso tudo é evolução. E nós estamos num momento aí que não podemos descartar o gás. Existe uma grande preocupação no setor elétrico com o preço da energia para o consumidor final, né? Então, hoje, subsídio é uma palavra que virou proibida no setor, virou palavrão no setor, né? E você tem até a medida provisória 998 aí, que já traz a proposta de redução desses subsídios aí que hoje existem para as fontes renováveis na tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão, que são descontos de 50% aí para quem compra energia de fonte renovável, né? E, de novo, fonte renovável é um espetáculo. Agora, fonte renovável também tem um potencial de geração diferente de uma fonte térmica, de uma hidrelétrica, né? Você tem que levar isso em consideração. Existe um marketing muito grande sobre a fonte renovável, até justificável, né? Porque ela realmente tem diversos benefícios.
Agora, não podemos deixar de olhar o outro lado, o lado da segurança energética, né? Quando a gente fala de disponibilidade, não é só disponibilidade, é disponibilidade e perenidade, porque é isso que traz segurança, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o exemplo da Califórnia, né, que desligou lá 6 GB mais ou menos de térmicas a gás e transformou o seu parque num parque bastante limpo, mas que tem problemas lá de tempos em tempos, né, por conta da intermitência dessas fontes, né? Óbvio que não é só isso, tem questões de transmissão lá, que nós não temos aqui, restrições de transmissão e tal. Mas eu acho que a gente tem que pensar, me parece que a EPE, a Empresa de Planejamento Energético, tem feito um trabalho muito bom nesse sentido. Tem que pensar o todo, né? Então, não é só a questão de viabilizar, e eu vou chegar na questão das térmicas a gás como âncora, mas não é só a questão de viabilizar o mercado de gás, mas nós temos que pensar também na segurança energética, né? Nós temos, como você bem falou, um parque gerador baseado em hidrelétrica. Já não é mais como era antes, que a gente tinha 78%, 80% de hidrelétrica. Hoje nós estamos com torno de 60%, 62% de hidrelétricas por conta do crescimento das fontes renováveis eólica, solar, PCHs também, mas você ainda tem um parque eminentemente limpo, né? O Brasil é incomparável em termos de energia limpa, né? Então, eu acho que temos que pensar na questão ambiental, temos que pensar, sim, no desenvolvimento cada vez maior dessas fontes, porque nós temos sol, porque nós temos vento, mas nós temos que pensar em segurança energética, nós temos que pensar em ausência de risco de um racionamento. Nós tivemos aí em 2001, tivemos de novo quase em 2011, só não aconteceu porque a economia afundou realmente. Então, esse é um fantasma que nos assombra de tempos em tempos, né? E lembrando que os nossos reservatórios de água ainda não se recuperaram, né? A gente tem aí uma situação ainda que não é de conforto com relação à disponibilidade de água nos reservatórios. Óbvio, não temos risco de racionamento nenhum, porque a economia está parada, está retomando aos poucos, mas é um problema futuro aí que precisa ser olhado. Então, eu acho, quando a gente fala do mercado de gás, para mim é bastante claro no sentido de que você só realmente conseguirá viabilizar o mercado se você aumentar a produção desse gás, né? E para aumentar a produção, você tem que ter uma demanda confiável, né? Então, a propostas das térmicas, interiorizar as térmicas inflexíveis para que possa viabilizar esse consumo constante, tem um lado negativo, que é um possível impacto nas tarifas de energia elétrica, né? Esse é um ponto crítico que realmente precisa ser pensado. Agora, talvez você precisa balancear isso com um efeito positivo de uma segurança energética que ela pode trazer. Lembrando que a térmica a gás é a mais limpa das térmicas, digamos assim, né? É a menos poluente, né? E nós não podemos também fechar os olhos no sentido de que todas as fontes que geram energia, elas têm impacto ambiental. Mesmo a solar tem impacto ambiental, a eólica tem impacto ambiental, todas elas têm o seu impacto. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com o marketing, né, que é feito em relação a todas as fontes. De novo, marketing positivo, está todo mundo no direito de se fazer marketing, né? Mas, por exemplo, quando você fala, olha, nós temos uma fonte aqui eólica, está com uma capacidade instalada de X, a fonte eólica gerou tanto em determinado período, já foi maior do que uma, sei lá, uma Itaipu, exagerando. Mas isso aí é num período, num momento específico, porque a fonte não gera o tempo inteiro assim. Diferente de uma hidrelétrica que consegue gerar o tempo inteiro, uma térmica, como basta você querer que ela gere, a eólica, a solar não é assim. Ela pode ter uma capacidade instalada de 100, mas ela vai gerar muito menos que isso, porque o fator de capacidade, o fator de potência dela é menor, né? Então, temos que tomar cuidado um pouco com o marketing em torno disso. De novo, é importante que se diga, nada contra a fonte solar, a fonte eólica. Pelo contrário, a gente até tem trabalhado em vários projetos para que cresçam, desenvolvam cada vez mais. Mas nós precisamos ter um olhar, digamos assim, mais isonômico em relação às fontes e ver os seus reais atributos, né? E esse é um trabalho que está sendo feito hoje no setor elétrico. Cada fonte ser valorada pelo seu atributo energético, né? Que não é só a questão de
ser economicamente viável, não é só a questão de ser ambientalmente favorável, mas também o que ela agrega para o setor, o que ela agrega para a segurança, o que ela agrega para o consumo, né, para o consumidor em si. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Acho que a gente está num momento bastante favorável, né? Acho que a gente tem aí, o Brasil ele importa 80% do seu gás, né? Hoje isso é benéfico, porque o gás lá fora está barato, né? Mas não sei se vai ser barato daqui 2, 3, 4 anos, quando passar essa pandemia, quando a economia estiver retomando, e a gente continuará dependente de importação. Então, esse é um ponto para se pensar, né? Outro ponto que eu acho interessante também para se pensar, até porque eu não tenho aqui a solução, é em relação à disponibilidade desse gás, né? Porque hoje o projeto de lei ele foca muito no transporte de gás, né? Ele tem um foco bastante claro, e o transporte ele vai beneficiar, na maior parte, os grandes consumidores de energia, né? Agora, nós temos que pensar também, avaliar aquele pequeno consumidor, aquele consumidor comercial que está conectado à sua distribuidora lá, ou que não está conectado a ninguém. Você vê os rincões do país aí, não tem gás encanado, e da forma como está o projeto, pode ser que nunca tenha, né? Então, nós temos que pensar um pouco mais, eu diria assim, abstrair um pouco para pensar o seguinte: a avaliação é meramente econômica, ou seja, olha, se realmente não fizer sentido econômico ter gás encanado para todo mundo, vamos ter gás de botijão para o resto da vida para diversas regiões aí do país, as regiões mais do norte, centro-oeste, regiões mais distantes aí. Vamos deixar só a população mais próxima da costa, que tem uma região mais rica, ter o gás encanado. Se for esta opção, ok. Mas me parece um pouco estranho, né? A gente ter uma quantidade dessa de gás, continuar importando e só utilizar o gás encanado para grandes consumidores e deixando o resto da população com gás de botijão. Pode ser que economicamente isso faça sentido. Se a análise for só econômica, e é mais razoável que seja em momentos de crise econômica como a gente está, de falta de recursos e tudo mais, até faz sentido. Agora, eu não sei se a análise tem que ser só econômica, se ela não deve ser social também, né? Pensar um pouco no pequeno consumidor, pensar um pouco nos pequenos negócios, se também eles não deveriam ter a opção de escolher entre o gás de cozinha, o gás de botijão e o gás encanado, né? Que é isso que talvez precisamos avaliar. De novo, não tenho a resposta aqui, tá? Mas me parece que não aproveitar essa quantidade de gás que nós temos aí não faz muito sentido. Agora, tenho visto também alguns posicionamentos no sentido que esse gás do pré-sal, que está sendo, em grande parte, reinjetado hoje porque não tem mercado, que ele teria outras destinações também, que não só o consumo pela população. Então, que nós, de alguma forma, poderíamos aproveitar esse gás. Ok, se esse argumento fizer sentido e tiver fundamento, ok. Agora, o que não me parece socialmente defensável é essa quantidade de gás não chegar numa população que ficará para o resto da vida sujeita a comprar botijão, né? Nós estamos falando de um longo prazo, não de curto prazo. Então, assim, as térmicas a gás que têm sido defendido como âncoras para ter uma demanda firme, para fomentar essa internalização dos gasodutos e aí sim fomentar de verdade um mercado maior de gás, e não só o transporte, mas a comercialização, aumentar a própria distribuição, parece que faz sentido. Agora, como que a gente dosa isso para que esse subsídio não encareça a conta do consumidor? Essa é a grande discussão. Isso vai ser via subsídio, isso vai ser via algum aporte por parte do governo, que aí seria via o contribuinte, não o consumidor de energia, né? Isso faz ou não sentido? Vamos olhar o
o gás não só como um desenvolvimento em si para aproveitar, mas também com segurança energética para o nosso país. E lembrando o seguinte, né, que o mercado de gás ele é dividido em 4 grandes partes, né? Você tem a produção, a importação e a comercialização, que é preço, que é competição. Mas você tem os dois outros segmentos, que é o transporte, que é o que o PL ataca, e a distribuição, que o PL não ataca nem pode, porque não tem competência. Mas esses dois outros segmentos são segmentos de tarifa, de equilíbrio econômico-financeiro de contrato. Você não consegue abaixar preço desses outros 2 segmentos se você não aumentar o volume transportado, né? E para aumentar o volume, você tem que aumentar a produção da molécula, a disponibilidade da molécula, ou seja, o investidor, o produtor tem que confiar que vai ter mercado para isso. Então, a discussão não é simples, eu entendo, mas eu acho que ela precisa ser aprimorada e aprofundada, porque nós temos que pensar realmente a médio e longo prazo um país que tem uma abundância de gás, né? Vou jogar uma pimenta aqui, enfim, Alexei, sobre esse tema, só assim uma consideração para você, enfim, elocubrar, e abro já também para, querendo, Renata e Antônio. Estava dando uma olhada aqui no gráfico, o Henry Hub, em 2005, em novembro de 2005, ele custava $10,3 por milhão de BTU. Tá? Isso em 2005, novembro de 2005. Agora, em setembro de 2020, ele custa $1,92 por milhão de BTU. A primeira exportação de gás dos Estados Unidos, já um pouco antes, né, como já da descoberta da revolução do shale, que é como eles falam nos Estados Unidos, foi para o Brasil. E hoje o maior mercado do shale americano por incrível que pareça, o México. Além disso, a gente tem também essa questão. Então, quer dizer, o shale, o GNL, ele vai estar presente nessa discussão daqui para frente no Brasil, acho que de uma forma, não sei se alguém diverge, mas de uma forma quase que perene, tá certo? Não tem como afastar esse movimento, a meu ver, porque existe sim um movimento claríssimo de molécula, né? De preço de molécula muito mais módico se comparar com esses preços do passado. Então, acho que essa tendência é uma tendência importante. Há também um ponto que eu queria colocar nessa discussão, a questão da Bolívia, né? A questão da Bolívia. Nós estamos passando pelas eleições bolivianas. Um dos candidatos está falando em revisão dos contratos firmados. Será que nós vamos ver isso de novo? Uma nova revisão, enfim, do que já houve no passado, quer dizer, com a própria Petrobras na parte de refinaria. Então, mas de qualquer forma, basicamente o único mercado que tem nesse momento o gás boliviano sem dúvida, enfim, o Brasil. Não vejo a Argentina exercendo uma posição forte nessa situação, nesse contexto, melhor dizendo. E temos também aí todo o gás que vem da Petrobras, do pré-sal e de suas parceiras. Ou seja, eu acho que se pegarmos assim o montante de volumes, tá certo? Não vai faltar gás. Eu acho que o que nós temos que ter é projetos para justamente fazer com que esse gás tenha um aproveitamento econômico. Já passo a palavra para vocês. A Érica quer falar, quer comentar esse ponto? Estamos vendo bem, está ótimo. Já está ouvindo bem? Tá, né? Eu queria voltar somente a fazer com relação a essa desverticalização da atividade de distribuição, da atividade
de transporte, só chamar a atenção que a ANP recentemente colocou em consulta pública 2 modelos de desverticalização para o transporte. O primeiro deles é o sistema de investigação total, até societariamente falando, que é o sistema que o projeto de lei está adotando. O segundo seria a independência de gestão do transportador, ou seja, não se permitiria a verticalização, mas a empresa transportadora deveria ser independente, ou seja, uma gestão absolutamente independente. Parece que esse segundo modelo é um modelo assemelhado ao que se quer agora para a distribuição também, quando se proíbe que agente potencial de nomear cargos na distribuição. Em suma, como nós mencionamos, era isso muito pela preponderância da Petrobras no mercado. Mas o que se pergunta agora é que cessada essa posição dominante da Petrobras com esse acordo do CAD, com a maior oferta de gás, se esse risco que você tem hoje de ter um único agente dominando digamos, influenciando a distribuição, se ainda se colocaria. Então, é um ponto que eu acho que deva ser um pouco mais debatido e até, digamos que na regulação dessa lei, que isso fique bastante claro. E como é que isso operará? Qual será a regulação para isso? Voltando aqui, desculpe, Alexei, passando para você. Eu só ia fazer um comentário sobre essa questão da desverticalização, de novo, para falar um pouquinho da experiência no setor elétrico, né? Lá atrás, isso ocorreu no setor, mas, diferentemente do que está sendo proposto aí no PL do gás, a desverticalização no setor elétrico, o processo de unbundling, ele só atingia o controle direto, né? Ou seja, viabilizava que grupos econômicos pudessem ter empresas distintas, com administração e gestão distinta, atuando nos diversos segmentos do setor, né? O PL, eu acho que ainda com a cabeça muito preocupada na Petrobras, ele é mais radical, porque ele proíbe o controle direto ou indireto, ou seja, você tem uma empresa, você não pode ter ninguém na empresa que controle a empresa do segmento de transporte, no segmento de produção, e acho que isso ele tem um viés negativo, porque acaba afastando os grandes grupos, né, que têm know-how, que têm capital para investir. Então, acho que no momento que você quer favorecer desenvolvimento e investimento, óbvio, você tem que ter cuidado para evitar, de novo, a situação de um monopólio, de um domínio de mercado muito grande por determinado grupo, mas retirar daqueles investidores tradicionais, institucionais, que têm know-how, que têm interesse de poder participar dos diversos segmentos, talvez não seja o mais adequado. Talvez o que foi proposto para o setor elétrico me parece que faria mais sentido aqui, né? Você viu aí algumas situações aí de empresas aí de distribuição, de transporte sendo aí vendidas e sem uma participação maior de empresas estrangeiras, aí justamente por receio, não só esse ponto, talvez não seja só esse motivo, mas por receio também em relação ao que virá desse PL aí, né, que proíbe essa participação indireta, né? Eu vou fazer abrir aqui rapidamente para as perguntas aqui, que nós temos algumas da deixa plateia. Eu terminar, só para explicar o contexto, na verdade, essa questão do unbundling sempre teve a questão, quando foi discutido lá atrás, de novo, né, tem o relatório do gás para crescer que foi utilizado, e não é só uma preocupação com o passado, existe uma preocupação, obviamente, também de trocar um monopólio público por um monopólio privado, né, que seria tão ruim quanto o público, ou às vezes até pior.
Então, tem uma série de questões que foram estudadas e foram endereçadas para que se chegasse à conclusão desse modelo, né? Porque, mas sim, existe bastante debate sobre isso, mas a conclusão na época, e isso foram ouvidos agentes de todos os lados, desde, obviamente, os transportadores participando e os distribuidores, mas a conclusão que se chegou era que, considerando o estágio que a gente tem hoje no Brasil disso e os exemplos que foram tomados principalmente da Europa, que esse seria o melhor modelo para você fazer hoje, e nada impede, eventualmente, se perceber um modelo diferente no futuro, mas porque, queira ou não queira, você tem os monopólios que existem, e a gente tem um mercado bastante concentrado que você precisa abrir ao máximo. Temos aqui um bate-bola, por favor, agora com o moderador, de 1 minuto por resposta, depois eu vou passar a palavra para o Paulo. A primeira pergunta é sobre pergunta da Rosana. Deixa eu abrir aqui, exatamente. Além das operações de vendas físicas, também está sendo discutido o modelo de contratos financeiros? Vocês têm algum conhecimento sobre o tema? 1 minuto de resposta, por favor. Quem se aventura? Eu não entendi bem a pergunta, Paulo. Você pode repetir? Não, ela fala o seguinte: além das operações físicas de gás, propriamente ditas, também estão sendo discutidos modelos de contratos financeiros. Alguém quer comentar sobre esses modelos de contratos financeiros? Eu acho que ela está se referindo a swap, toda essa parte, enfim, de gás. Não, esse modelo o modelo que está sendo proposto de entradas e saídas, podendo ser contratadas independentemente, ela vai possibilitar, evidentemente, quer dizer, o descasamento do fluxo físico do gás com o fluxo comercial e até com o fluxo fiscal. Isso já foi objeto de um acordo CNF. E também você vai proporcionar também a integração do sistema de transporte, e na integração do sistema de transporte você tem o projeto, inclusive, prevê pontos em que você vai fazer o fechamento de todos os contratos de transporte. É um ponto que esses contratos serão, digamos, um hub virtual, onde esses contratos, através dos transportadores, das organizações que administram esse sistema de transporte, vão poder fazer os fechamentos do contrato. Eu não sei, o projeto prevê isso, mas depende também de uma regulamentação da ANP. Eu não sei se foi essa a pergunta feita. Mais uma pergunta, depois eu vou passar ao Paulo, que nosso tempo está se esgotando, só para a gente pegar essa resposta. Aqui um comentário sobre a comercialização, de que a comercialização é monopólio das distribuidoras em alguns estados, por alguns períodos. Então, portanto, haveria essa separação da comercialização e da distribuição, que é de competência estadual. A meu ver, a comercialização é claramente de competência federal, mas eu passo a palavra aí para vocês. Não, sim, a comercialização que é prevista, que já está prevista na Lei do Gás, está prevista no novo projeto de lei, sem dúvida é de competência federal. É uma comercialização de grandes volumes por agentes habilitados e autorizados pela ANP, e esses grandes volumes são oferecidos ao mercado, principalmente às distribuidoras de gás canalizado e aos consumidores livres nos estados onde isso for possível. Então, essa comercialização é a que está prevista no novo projeto de lei. A venda de gás canalizado pelas distribuidoras, alguns segmentos nas áreas de concessão, essa venda, ela não é essa comercialização prevista no decreto. É uma venda porque é obrigação de uma distribuidora de gás canalizado, além dos serviços de movimentação, também para determinados segmentos oferecer a compra do gás. Mas uma coisa não se compara à outra. Uma coisa é a comercialização a nível federal, que é essa que está prevista no decreto, e a outra é a venda de gás pelos distribuidores a determinados segmentos nas áreas de concessão estadual. Renata, se eu puder, posso complementar? Primeiro, a gente tem que lembrar que mesmo as distribuidoras, quando elas entregam a molécula e vendem, a regulação, em tese, elas não podem receber remuneração pela venda, pela comercialização. Elas recebem simplesmente pelo serviço de rede, de utilização dos gasodutos que ela oferece. Já não é assim. E segundo, vamos lá, a Constituição
fala, serviços locais de gás canalizado. Como que você pode chamar de local, por exemplo, um serviço em que uma grande empresa do Mato Grosso está comprando gás natural lá do Rio de Janeiro? Não é local. Você não, a comercialização, e isso você olha um exemplo, o setor elétrico é cheio de exemplo disso, né? Como a comercialização, quando você só olha o fluxo contratual, eu posso estar comprando gás no Rio Grande do Sul de alguém que importou lá em Belém, por exemplo. Ele joga na rede aqui, eu tiro da rede aqui. Ele não é nada local. A única coisa que você pode ser chamada de local, efetivamente, são os gasodutos, porque a infraestrutura não passa dos limites do Estado, mas apenas porque assim foi desenhado pela Constituição também. Eu vou acabar aqui o debate, vou passar para o Paulo, só queria fazer uma última observação, talvez a mais importante, que é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Como diria o nosso filósofo de plantão. Aí eu passo aqui e acaba esse debate com essa brincadeira. Enfim, desejo a vocês um ótimo dia. E Paulo, por favor, agradecer mais uma vez a Blue Ocean por todo o apoio. Obrigado. Boa tarde para vocês. Bom dia, obrigado, meu caro. Também não só por passar a palavra, mas por essa reflexão final, né? Bacana ficarmos com essa e termos aí para frente. É só uma questão aqui, Renata, não sei se você ainda queria comentar em cima da pergunta acho que foi da Rosana, quando ela falou das operações de vendas físicas, ou se nessa sua última resposta você já cobriu esse tema também. Eu acho que você tentou entrar em algum momento. Era uma coisa bem simples, só para dizer que o objetivo final que a gente olha no mercado de gás é que seja efetivamente como uma comercialização em bolsa, né? Um hub, em que efetivamente alguém diga lá, olha, eu tenho X de gás natural para oferecer, e daí num hub mesmo, quem estiver interessado em comprar vai oferecer um preço, quem pagar o melhor preço vai levar, a empresa que oferecer o melhor preço também vai vender primeiro, vai ser efetivamente um negócio de mercado considerando os contratos de compra e venda, né? Não vai ser considerado fluxo. Esse é o objetivo final. É aí que, quando a gente fala que a gente quer criar um mercado líquido, competitivo, é aí que se quer chegar efetivamente no final da abertura do mercado. Perfeito, não. Obrigado pela contribuição. Eu senti que você tentou entrar em algum momento, mas até pelo nosso fechamento, a gente já passou até, pessoal, 2 minutos aqui do nosso tempo previsto. A gente respeita muito a agenda de vocês que nos assistem, dos nossos especialistas que aqui estão. Se passamos esses 2 minutos, certamente foi por uma boa causa. Mas, assim, para o nosso fechamento, né, quero agradecer a todos pela presença, a todos e a todas pela presença aqui com a gente. Lembrar que teremos ainda encontros em 2020, nesse mesmo formato online, para debater temas-chave nesse setor. E também até alguns encontros de viés um pouco mais técnico também, né? E aí para audiências específicas, mas vamos manter todas que estão aqui informados e a par desses encontros, porque aí o que fizer sentido para vocês, vocês participam, o que fizer sentido para outros colegas, vocês podem direcionar e a gente mantém a comunidade engajada e com as informações mais atuais que estão aí no mercado, né? No mais, agradeço todos os comentários, perguntas que foram endereçadas aqui no chat. Eu vi bastante coisa sendo respondida diretamente no chat, bastante coisa contextualizada aqui na nossa conversa, então acho que e bastante comentário também, opinião circulando ali. Então agradeço também por essas contribuições. Vamos enviar, pessoal, a todos e a todas também uma avaliação desse encontro e agradeço de antemão se puderem responder para a gente continuar melhorando sempre, tá bom? Obrigado. Nesse momento a gente fica nesse contexto de distanciamento, assim que possível a gente se vê, mas até lá, na medida do possível, fiquem em casa e fiquem bem, pessoal. Obrigado a todos os nossos colegas aqui que estiveram com a gente nessa manhã, foi certamente muito bom. Até a próxima, pessoal. Paulo, vamos lá. Mais um pensamento final, já que você falou, enfim, dando esse final, vigiar e orar, Foucault. É um momento de Foucault. Sem dúvida. Foucault, vamos lá. Isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau. Vigiemos e oremos. Tchau. Até lá.